Olá pessoal do canal do YouTube, vamos lá para mais um vídeo, para mais um conteúdo. E é bem complicado ou não falar dessa síndrome, né? Talvez muitas pessoas tenham esse comportamento e não sabem que isso é uma síndrome, é um problema, mas que precisa ser tratado, né? Síndrome do Hulk, você já ouviu falar? Vou explicar para vocês. Significa transtorno explosivo intermitente. Como prestar atenção, como olhar para alguém e perceber que ela tem esse transtorno, esse comportamento. Vamos lá. O que é a síndrome do Hulk? É um comportamento, é um jeito, é alguém que se comporta como personagem. Vamos lembrar? Quem não lembra, né, desse personagem, o Hulk, né? Aquele homem grande, forte, que aparentemente, né, parece ser do bem, né? Ele vem com aquele jeitão bruto, resolve tudo na força, na pancada, no jeitão. Bom, no desenho animado é muito bacana, né? Nós olharmos pro desenho e ver aquele homem grandão, forte e resolve tudo. Mas na vida real é completamente diferente. Por quê? Porque na fantasia, um desenho animado, né? Aquilo tudo vai passar. Aquilo ali é só uma televisão. Mas vamos trazer para os dias reais, para uma vida normal. Vamos supor que numa situação, né? Vamos supor que numa situação, numa conversa, numa desavença, numa briga com alguém, você explode. Talvez de uma forma natural. Você explode na conversa, no jeito, no comportamento. Até aí, tudo bem. Mas quando o seu comportamento e o seu jeito ultrapassa essa condição. Então, a síndrome do Hulk, esse comportamento, ele é nada mais que uma pessoa que não tem controle de si própria. Essa pessoa ela não tem controle das suas emoções, do seu comportamento. E tudo que alguém for falar para ela, tudo que alguém for questioná-la, ela vai ser completamente agressiva. A ponto, se ela tiver algo na sua mão, ela vai jogar. A ponto que ela tiver algo na sua mão, ela vai arremessar. Enfim, uma pessoa com essa síndrome, com este comportamento, ela vai ultrapassar todos os padrões de calmaria, o transtorno explosivo. Então, a síndrome do Hulk nada mais é do que um transtorno explosivo. A síndrome do Hulk é alguém que, no momento de uma conversa, ou até se ela for questionada, ou até mesmo se alguém contrariá-la, ela vai de uma maneira tão agressiva a ponto de ir para cima da pessoa. Ela quebra copo, ela quebra prato, ela arremessa tudo que tiver pela frente, irmãos. Isso aqui é algo terrível. Então, se você parar para pensar agora, talvez você já teve uma situação assim, talvez você já se comportou assim uma vez só. Então, você não tem essa síndrome. Então, a síndrome, ela é praticamente... Vamos entender, se você tem esse comportamento 2 ou 3 vezes na semana, se preocupe. Você tem a síndrome do Hulk, transtorno explosivo. Então é preocupante. Ou se você teve uma situação dessa, que você conversou com a pessoa, você se exaltou e você teve esse comportamento, tudo bem, até aí tudo bem. Mas quando isso começa a acarretar a sua vida de uma forma rotineira e o seu comportamento acaba ficando 2 ou 3 vezes na semana, se preocupe, procure uma orientação médica. Por quê? E é interessante que geralmente as pessoas com transtorno explosivo, elas se arrependem. Quando passa esse momento eufórico, essa braveza, essa agitação, ela se arrepende.
E os estudos dizem, por faixa de 16 a 35 anos, são essas pessoas com esse quadro, com essa idade, que tem esse comportamento, essa explosão. Então, a partir dos 16 aos 35 anos, as pessoas começam a ter este comportamento explosivo. Então, percebe-se aí, se você tem, já teve ou procurou uma orientação médica. Interessante que quem tem um comportamento borderline, a pessoa dificilmente ela se arrepende do que ela fez. A pessoa com transtorno borderline é uma pessoa manipuladora. Ela faz com que a pessoa, ela que fez algo para ela, esta pessoa acaba sendo culpada. E a pessoa com transtorno borderline, ela é manipuladora, ela vai fingir situações que você se sinta culpado. E o transtorno explosivo, não. Ela vai ter essa ação momentânea que vai passar. Então, é interessante isso, né? Talvez você conhece alguém, já viu alguém arremessar um copo, arremessar um prato, ou arremessar tudo que estiver na sua frente, ou quebrar tudo. Se você refletir a sua memória, ou você percebeu o filme do Hulk, você vai ver que ele é assim, né? Aquele cara fortão que quebra tudo, destrói tudo, mas pelo lado do bem. Mas se você for olhar pro lado natural, real da história, isso é muito grave. E isso acaba afastando as pessoas dela, isso acaba afastando as pessoas que estão ao seu redor. Porque verdade é, por exemplo, se alguém tem com esse comportamento e alguém entender que ele precisa de ajuda, tudo bem. Mas quem, irmãos, não consegue entender, ou uma pessoa que vai olhar para ela e já vai contrariar, e ela vai perceber que alguma coisa vai ser arremessada, ninguém vai querer ficar. Quem quer ficar, né? Perto de uma pessoa assim, que quebra tudo, destrói tudo e prejudica outras pessoas. Então, além disso, outros sintomas podem ser identificados nessa pessoa que tem esse transtorno, nessa pessoa que tem a síndrome do Hulk. Perda de controle sobre impulsos agressivos, até impulso agressivo, ataques de raiva, do nada, ela tem um ataque de raiva, do nada ela explode, do nada ela se irrita, do nada. É coisas pequenas, só que ela já tem essa síndrome que qualquer coisa leva ela a botar tudo abaixo. Agressões físicas ou verbais. Se você agredir uma pessoa verbal que tem essa síndrome, toma cuidado. Ela vai te agredir e vai arremessar algo em cima de você. Ou ela vai para cima de você. Essas pessoas são impulsivas. Elas têm uma impulsividade terrível e um tremor. Ela tem um suor excessivo. Por quê? Uma pessoa que é muito agitada, uma pessoa que é incontrolável, uma pessoa que a todo tempo ela se irrita. Então a tendência, o seu corpo colocar para fora o que dentro dela já está expurgando. Ela vai suar muito. Então o seu corpo, a sua temperatura do corpo vai começar, irmãos, a sair de si. Ela vai ter formigamento. Olha que coisa terrível. Olha como são o comportamento dessas pessoas. Então é muito bom nós atentarmos para ajudar. Talvez essa pessoa ela ainda não percebeu que ela tem essa síndrome. Talvez essa pessoa ainda não entendeu que ela precisa de ajuda. Muitas das vezes, essa pessoa que tem essa síndrome já passou por alguns momentos difíceis, algum trauma de infância. Sempre eu procuro aqui falar nos vídeos que traumas de infância, trauma infantil, ele tem uma proporção tão grande da nossa vida, como adolescente, como adulta, e se a gente não tratar, isso pode levar futuramente. Uma pessoa que tem essa síndrome hoje, ela teve o quê? Um trauma na sua infância, né? Ou ela teve um abuso sexual, um abuso de infância,
E se você perceber alguém que foi abusado na sua infância, ou ela vai ser uma criança, um adulto, um adolescente coagido, mais tímido, mais de canto, ou essa pessoa vai usar como defesa a agressividade. E conforme os impulsos, a maneira de se defender, essa pessoa ela vai ter o quê? Uma síndrome, essa síndrome de explosão ativa na sua vida. Então, como é importante nós cuidarmos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, para que nessa fase adulta eles possam controlar as suas emoções, controlar a sua fala, controlar o seu comportamento e controlar as suas ações, tanto verbal como física e psicológica. Então esse vídeo é um alerta, assim como eu tenho falado do meu vídeo no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, porque toda alerta é boa. Toda alerta é um cuidado. E toda alerta é porque não é que nós vamos todo o tempo ficar olhando o comportamento das pessoas. Não é que nós vamos cuidar da vida das pessoas, mas nós vamos olhar para as pessoas de um lado diferente. Nós vamos atentar com um olhar não de julgamento, mas com um olhar de ajuda, de cuidado, para que nós possamos ajudar essas pessoas a procurar um tratamento emocional. Então isso é muito importante, que neste vídeo nós possamos atentar e observar como tem, problemas emocionais, como tem traumas, como tem tantas coisas. Uma crise considerada leve é a pessoa que sofre um transtorno explosivo intermitente, faz ameaças, xingamentos, em alguns momentos pode até mesmo cometer agressões físicas, como eu tinha falado no começo. Elas são tão impulsivas, elas são tão agressivas, quando elas perceberam, já fizeram. Só que o bom é que essas pessoas, elas conseguem, se arrepender. Quando elas fazem ou fizeram alguma ação dessa, quando é aquela euforia, aquele ataque de agressividade passou, elas vão dar em si e vão perceber, fiz coisa errada. Então é muito bom nós aprendermos cada dia mais. Síndrome do Hulk e o álcool. Tem alguma semelhança, será? Como mencionado anteriormente, sabemos que os surtos acontecem por motivos pequenos, mas quando a somatória do álcool, mesmo que em pouca quantidade, é comum que os ataques de fúria sejam mais graves e intensos. Então aqui já é uma outra situação. Quando a pessoa, irmãos, está sem álcool, sem uma bebida, sem droga no seu sangue, porque nós sabemos que o álcool, ele deixa a pessoa em outro estado, ela deixa a pessoa mais alegre, a pessoa fica mais eufórica, e com isso, não é normal, mas também isso acontece para que a pessoa, ela toma uma proporção, quem nunca viu alguém que é muito calmo, aí ela bebe, ela fica muito feliz, fica muito eufórica. Ou em outras pessoas, quando bebe, fica muito agressiva. Toda hora arruma briga. Tem pessoas que são assim, elas chegam no lugar, de repente, quando você olha, tá brigando. Mas isso é efeito de quê? De bebida alcoólica ou até mesmo de uma droga. Mas aqui também é bom a gente atentar para uma pessoa que não bebe, que não fuma, que não tem uso de entorpecente nenhum. Só que quando ela é atingida, questionada, logo ela vai explodir. Então aqui ela precisa de uma ajuda. Por quê? Ela não precisou de uma bebida, de uma droga, ela não precisou de nada disso. Só que ela teve um momento de explosão, ela teve um momento de agressão. Então é muito importante nós atentarmos a essas questões. Síndrome do Hulk na infância. O diagnóstico de transtorno explosivo intermitente na infância só é possível a partir dos 6 anos de idade,
pois é quando a criança já possui um certo controle sobre as suas emoções. Quem não lembra aqui do primeiro vídeo que eu fiz sobre trauma de infância, que é a partir dos 3, 4 anos de idade, o cérebro da criança já tem capacidade de memorização e o cérebro da criança já consegue detectar emoções, consegue perceber alguns comportamentos. Quem lembra disso? Bom, para a gente começar a refletir. E a partir dos 6 anos, a criança já tem autonomia para gravar, para falar, para gesticular, para interpretar. E dessa maneira, elas começam a ter emoções que afluem e estimulam as suas emoções, tanto em chorar, tanto como demonstrar amor e tanto como demonstrar raiva, né? Tem crianças com 6 anos que quebram tudo. Tem crianças com 6 anos que agridem um amiguinho, batem no amiguinho, xingam um amiguinho. Então, mamães, ficam atentas, porque possa ser que tenha síndrome do Hulk ou transtorno explosivo intermitente. Se você ouvir ou perceber este comportamento, procure um especialista, procure um profissional da área para que possamos ajudar essas pessoas. E é muito bom nós, de uma forma geral, né? Não só pessoas que têm transtorno, não só pessoas que têm TDAH, não só pessoas que têm borderline, não só pessoas que são bipolar, ansiedade, enfim, várias doenças, procurar fazer atividades físicas. Então eu deixo essa alerta aqui para que possamos ter uma rotina saudável, uma alimentação saudável, beber muita água, fazer uma caminhada, para que o nosso corpo fique saudável, nossa mente saudável, para que nós possamos controlar as nossas emoções. Então, que esse vídeo possa ter aberto um pouco o seu entendimento sobre este transtorno, essa explosão. Talvez você já teve uma vez. Então você não está com essa síndrome, mas se é rotineira, se é cotidiana e se, entre aspas, já virou rotina na sua vida, de 2 a 3 vezes na semana você tem esse comportamento, então você tem essa síndrome, esse transtorno, essa doença. Então, que neste vídeo você possa ter uma clareza, uma explicação melhor dessa doença que é ruim. Se você parar para pensar, quem é que quer do nada, quebrar tudo? Do nada, arremessar algo na vida de alguém, na cara de alguém, brigar com alguém, chutar alguém, brigar, xingar. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser tratado assim ou de ser estimulado assim. Mas que neste vídeo, né, você possa entender um pouquinho, ter muito mais coisas. Mas como eu falei, meus vídeos são mais um alerta, né? Para você ficar com aquela pulguinha atrás da orelha e procurar saber, observar. Talvez tenha alguém na sua casa, do lado, da sua família, alguém que você ama, que você quer cuidar, que você quer trazer para perto, mas essa pessoa ainda não percebeu. Mas que nesse vídeo você possa ter aprendido um pouquinho do que é esse transtorno explosivo intermitente ou a síndrome do Hulk, conforme você achar melhor falar. Fica com esse vídeo. Quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês, de poder compartilhar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, ative o sininho de notificação e compartilha. Convide alguém, convida a sua família para assistir. Eu quero agradecer todos vocês. Nós ainda somos pequenininhos, mas nós acreditamos que nós vamos chegar lá. Qual o propósito? Ajudar pessoas. Qual o propósito? Ajudar mente, corpo, para que todos nós possamos ficar saudáveis. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Até breve. Até mais.